Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Ainda no programa Fique em Casa Aprendendo. Que bom que você tem aprendido conosco. Sejam todos muito bem-vindos a esta aula do programa Fique em Casa Aprendendo, eu já falei, na TV Educação. Eu já disse também que vocês podem baixar, ver, rever essas aulas e outras, né, das outras disciplinas, na plataforma Gonçalves Dias, a melhor plataforma de educação do Brasil. Sou a professora Cacau Sotero e sem mais delongas, continuando o assunto interessantíssimo, África, vamos falar de literatura africana, mas a influência da África na arte moderna, né, no caso na arte literária. A literatura africana, vamos falar mais uma vez, negritude, continuar este assunto, cadernos negros e exemplos, tá certo? Então, começando aqui com uma figura aí na sua tela, uma obra de arte. Literatura africana é o quê? Compreende por arte africana a totalidade de expressões artísticas presentes no continente africano, sobretudo na região, olha só o nome da região, subsaariana. Tem esse nome aqui, não tem nada a ver com os arianos lá da Alemanha, não. Tem a ver com a região ali do Saara, tá? Do deserto. Então, é por conta desse espaço lá perto do deserto, na região sul, perto lá do deserto do Saara, tá certo? Então, tudo que compreende de produção cultural, artesanato, que é como nós chamamos, né, escultura, dessa região, a gente chama de arte. E no caso da literatura, é a arte com as palavras. A gente vai falar de produções, de poemas, de contos, que tem a ver aí com a cultura africana, tá bom? A África subsaariana é a região, como eu acabei de falar, do continente africano, composta por 47 países e que se localiza geograficamente abaixo do deserto do Saara. Eu disse mais ou menos isso em outras palavras, tá bom? Você pode ver também isso aí na aula de geografia com o professor Marcos, tá bom? Então, gente, é interessante porque a gente aprende não só literatura, mas aprende geografia aqui comigo, tá? Mas não se preocupe não, eu não vou me aprofundar, isso é professor Marcos, certo? E aqui, ó, para não ficar em minhas palavras, eu trouxe um mapa. E aqui, ó, essa região aqui é também chamada de África Negra, porque é a zona onde reside a maioria da população negra do continente, certo? Então a gente já sabe, quando você ouvir falar de região subsaariana, é essa região que fica geograficamente ali nas proximidades do deserto do Saara. É composta por 47 países, ó, e concentra a maior parte da população negra do continente, tá bom? Gente, as máscaras, nós estamos falando de arte, né? As máscaras são recorrentes na maior parte dos povos da África, eles gostam culturalmente. Olha essa figura aqui. Hoje nós usamos máscaras por questões de saúde, não é dessa máscara que eu estou falando. Estou falando dessa máscara. Aqui em São Luís, por exemplo, a gente tem a máscara do fofão na época do carnaval, né? No carnaval, que se Deus quiser, esse ano de 2022, as pessoas tenham consciência de que não está na hora ainda de brincar carnaval, porque a gente tem um número muito grande ainda, né? Esse é o meu ponto de vista. Até porque eu já vi movimento aí na rede social. De pessoas mortas, né? Muitas famílias ainda em luto. Então, acho que não é o momento da gente fazer festa, né? Como o carnaval. Mas isso aí é uma questão de consciência. Então, aqui em São Luís, a gente tem como é que eu vou dizer, um grupo, né? Um grupo teatral, uma companhia, melhor dizendo, que uma das vertentes da brincadeira é o bicho terra. Eu poderia até ter trazido aqui, mas parece muito isso aqui, ó. Eles não usam máscara, mas eles se fantasiam. Então, a gente tem aqui uma cultura que vem da África. O fofão que eu falei, né, ele é vestido de um macacão bem folgado, né, bem fofo, por isso que o nome é fofão, e eles usam máscaras. Então, a gente vê aqui que as máscaras são recorrentes na maior parte dos povos da África.
são elementos de conexão entre seres humanos e o mundo espiritual. Essa é uma questão cultural. Eles acreditam que, usando essas máscaras, eles têm uma conexão com o mundo espiritual, tá certo? E se há um continente que nos atrai por seus segredos e encantos e pela inserção na imaginação do homem que vive, é a África, né? O homem ocidental. Então, o africano tem muita história, tem muitos contos, a gente conhece muita coisa. Quer ver só uma personagem aí, Saci Pererê. Quem não conhece? No sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A gente até falou em outras aulas, a tia Anastácia, o tio Barnabé e o Saci. Então, personagens negras ali na história de Monteiro Lobato, tá bom? A África, na arte moderna ainda, é vista como um universo repleto de belezas naturais, que oferece um vasto campo para a realização das proezas mais incríveis. Aqui nós temos mais uma figura que você acompanha na sua tela. É um homem, ele está pintado, e a gente vê muito também. Vocês lembram da banda Olodum? Pois é, lá na Bahia, que eles usam assim umas tintas brancas no corpo. Né? Bahia, que Brasil, concentra também uma grande população negra. E se cultua muito essa raiz aí africana, muito legal. Aqui no Maranhão também, gente. Então, só, a literatura africana contemporânea, né, dos dias atuais, ainda não tem recebido, como eu já falei, uma atenção merecida por conta da sua importância cultural. Por quê? Porque a gente tem essa tradição de estudar literatura canônica, europeia. Fomos colonizados pelos portugueses, então a nossa atenção literária se concentra ali, em Portugal, nos autores portugueses. Inclusive, existe aí também, eu já falei em outras aulas, a grande polêmica do Machado de Assis ser negro, mas nos livros ele aparecer com a tez clara, como se fosse um negacionismo. A gente já tem publicação acerca desse assunto, eu já falei isso em outra aula. Então, diversos idiomas configuram a teia linguística do continente africano, dos quais os principais são os de origem francesa, inglês e portuguesa. Então, a gente tem muito francês e português que compreende a Europa, tá bom? E inglesa, que no caso é a América. Então, lá na África, nós temos uma teia linguística. Por quê? Porque, olha a mistura. Inglês, francês e português, tá bom? Eu trouxe aqui uma figura também, mais uma, para mostrar essa contribuição. E aqui diz que a literatura exercitada na África ganhou repercussão mundial por meio de autores renomados e premiados. Então, pessoas que se propuseram a escrever, a divulgar a cultura, os contos, as artes plásticas, foram se destacando e então a África começou aí a ser difundida no aspecto cultural, tá bom? Com raras exceções, o século XX foi o de negação da literatura de autoria negra. Olha só, com raras exceções. Então, no século XX, tem muito negacionismo em relação a esse assunto. Uma realidade que começou a se modificar, olha só, 1970. Então, é uma coisa mais recente. Cadernos negros, o que é isso? Representa uma experiência singular que vem arregimentando autores e autoras de gerações diferentes, bem como o de regiões distintas. É uma periodização, tá? Ininterrupta, com alternância de gêneros, poesia e prosa. Então, o próprio nome diz, Cadernos Negros. Quando você abrir essa publicação, você vai encontrar contribuição negra, tá bom? Olha aqui uma capa de caderno negro e eu trouxe aqui uma publicação desse caderno. É um flash da nação. É noite, meu Brasil. Brasa de tiroteios iluminando com sangue. Morros, favelas, subúrbios. Casebres sobre mangues. Maus presságios no elaço.
Muitos buscam soluções mágicas de profetas falsos e se escravizam a dogmas putrefatos. Então, bem aqui a gente já tem um cenário: favela, morro e subúrbio. Lugares à margem da sociedade, né? Lugares onde as pessoas, são lugares perigosos, as pessoas têm medo de ir, quem não mora nessa região, brasa de tiroteios, né? Quando se dá um tiro e dá aquela faísca, não dá? Então, por isso a brasa. Iluminando com sangue, com morte, com violência. Aí ele diz assim, ó, casebre sobre os mangues. O que é isso? Aliás, o que são esses casebres? As palafitas, minha gente. São aquelas casas de madeira construídas sobre os mangues. Por quê? Porque não tem espaço nas vias, nas outras vias para se construir casas. Por isso que eu falei, é uma herança lá do processo de abolição. Para onde esse povo foi? Onde eles iam morar? Iam trabalhar com o quê? Deu para entender? Então o Brasil tem uma dívida com a população negra. E isso tenta se corrigir, como eu disse numa outra aula, tentou se corrigir com as cotas, né, para trabalho, para universidade, enfim. Para tentar. Porque, mas eles não têm capacidade. Tem gente que pensa assim, mas se eu estudo, claro. Só que as maiores oportunidades ao longo da história não foi para essa população. E por isso existe esse desnível que os precursores desses projetos tentaram, até hoje, modificar essa realidade. Mas há quem pense contrário, tá bom? Continuação do poema. Revoltas sussurradas nos porões da madrugada. Flechas sonoras de gritos. Suor esbravejando silêncios e auroras. De angústia manchadas. Estradas escravadas sobem. De avoengos corações. Descem ondas marolas de fatos. Pelas encostas de invisíveis Áfricas. Gemendo metonímias e metáforas. Uma observação. Você pode ver que a África, apesar de ser o nome de continente, está com letra minúscula. E eu vou voltar aqui para você ver que Brasil também. Então, o Brasil é um Brasil pequeno. É um Brasil que não cabe a esse povo. Por isso que o autor colocou o nome do país, que nós sabemos nomes de próprios tem que ser escrito com letra maiúscula, mas aqui é um recurso, tá, gente? É um recurso expressivo da língua para chamar a atenção. Não sei se você percebeu, se não percebeu, percebe agora, tá? Não é erro, é porque o poema é assim mesmo. Continuando. É açoite o tempo. De novo aqui, ó. Meu Brasil fabrica pólvora com alimento. Rubro, luto e lágrimas minimizadas. Em manchetes pagas, apagadas nas demais páginas. Do outro lado, champanhe servido à farta. Você consegue perceber a forma como a violência, a marginalização, a desigualdade é colocada nesse poema? De uma forma sutil, mas de uma forma bem objetiva. Vou voltar aqui. Revolta sussurrada nos porões da madrugada. Porão é uma coisa que fica embaixo das casas, quer dizer, lá onde ninguém vê, lá onde ninguém vai com frequência. Flechas sonoras de gritos, nós estamos falando de balas, nós estamos falando de tiros, então é uma realidade contemporânea. Toda, no caso, denunciada, apresentada nesta poesia. No caso, no poema, com essa estrutura poética. E finalizando aqui, ó, de novo, meu Brasil, Brasil com B minúsculo, Brasil pequeno, que não acolhe esse povo. E uma coisa interessante, rubro, né, é vermelho e luto, choro, morte, ausência, lágrimas minimizadas. Por quê? Porque a sociedade não está muito preocupada com essa população, segundo o autor. E aí fica a reflexão para os nossos dias, porque nós temos visto tantos vídeos com cenas racistas, com um vocabulário assim infame. Jogadores de futebol são agredidos por torcedores por serem negros. Isso acontecendo no século XXI, nós temos uma sociedade que precisa repensar e refazer os seus conceitos. Esse
poema aqui é do Cuti, de 2016, tá certo? Poema Linhagem, de Carlos Assunção. Então, a gente volta aqui e fala. É uma forma de mostrar, de apresentar. A arte é isso. É trazer para a sociedade aquilo que você quer denunciar, aquilo que você quer apresentar, aquilo que você quer dizer de uma forma poética. Eu sou descendente de Zumbi. A história de Zumbi todo mundo conhece, né? Zumbi é meu pai e é meu guia. Me envia mensagens de Orum. Aqui a gente já tem uma entidade africana. Meus dentes brilham na noite escura, afiados como o Agadá de Ogum. Então aqui tem a citação de entidades que fazem parte da cultura religiosa do povo negro. Como eu falei, às vezes a sociedade vê isso com outros olhos, mas a gente precisa respeitar, né? Cada um com o seu cada um. Eu sou descendente de zumbi, sou bravo, valente, sou nobre. Os gritos aflitos do negro, os gritos aflitos do pobre. Coincidência? É negro e também é pobre. Os gritos aflitos de todos os povos sofridos do mundo, o meu peito desabrocham. Olha que interessante. E volto a falar, o mundo, né? A África, os africanos foram para vários países, foram colonizados. A gente falou da França, a gente falou da Inglaterra e a gente falou do Brasil. Em força de revolta, me empurraram para a luta, me comovem. Eu sou descendente de Zumbi. Zumbi é meu pai e é meu guia. Eu trago quilombos e vozes bravias dentro de mim. Eu trago os duros punhos cerrados, cerrados como rochas, floridos como jardins. Olha que lindo! Punhos cerrados, ó, isso aqui, naquela figura de uma outra aula que eu trouxe, era uma árvore, onde o tronco era o punho e as folhas também eram pequenos punhos. Interessante uma coisa aqui, não sei se vocês perceberam, eu trago quilombos. Quilombos eram os lugares que os negros se refugiavam quando conseguiam fugir das fazendas, dos cafezais, onde eles eram açoitados, onde eles eram maltratados, e muitos homens serviam como reprodutores para criar, né, para fazer os filhos, ter mais negro, ter mais mão de obra, detalhe, de graça. Eles não pagavam nada, eles mal davam a comida. E as mulheres, algumas trabalhavam junto com eles nos cafezais, outras serviam na casa grande, inclusive serviu de satisfazer os desejos sexuais dos seus patrões. Então, era uma realidade que a gente fala, mas ninguém tem ideia do que foi a vida desse povo, né, gente? Bom, e aí a gente fecha, e eu não posso deixar de falar, de trazer para nós uma reflexão deste assunto. Qual a importância de toda essa contribuição africana para a nossa vida hoje? É muito legal você ver figuras bem-sucedidas, mas que não carregam essa bandeira da resistência. Eu não vou nem citar nomes, porque eu não quero ser polêmica. Mas fica a nossa reflexão. Como nós temos nos comportado na sociedade quando nós olhamos atravessado por uma pessoa, porque ela está mal vestida, independente da tez, né? Independente da cor da pele. Quando ela está mal vestida. Como eu, enquanto cidadã, e você, Chuchu, enquanto cidadão, enquanto cidadã, como você tem se comportado na sociedade para que essa história mude? Para que esse cenário avance de uma forma diferente. Como eu já falei, nós estamos no século XXI, ainda hoje nós temos presenciado, seja olhando por vídeo, ou mesmo no nosso dia a dia, cenas racistas, pessoas sendo agredidas, pessoas sendo xingadas mesmo, por conta da cor da pele, por conta da forma que vai usar o cabelo, por conta da forma que vai se vestir, por conta dessa contribuição africana que nos dias de hoje, tão rica, tão linda, ainda tem incomodado muita gente. Você tem pensado nisso? Bom, a África faz parte da nossa história, os africanos constituem povo brasileiro, nós somos uma mistura muito linda, África, Portugal e
a comunidade indígena e nós precisamos dar os devidos valores dos créditos aos devidos povos, respectivamente, ao longo da nossa história. Porque cada um de nós constrói a história desse país tão lindo, com B maiúsculo, que é o Brasil. E eu fico por aqui. Compliquei?